Hey, fala pessoal, mais um vídeo para vocês aqui do canal Lucas Política. E nesses últimos tempos, algo que se ouve muito sobre o comunismo, caso você pesquise um pouco, você deve ter ouvido falar até mesmo em outras situações, é sobre a tal da burguesia, né? Tem algumas músicas, piadinhas, debates políticos mesmo que sempre usam a palavra burguesia. E essa palavra burguesia, as pessoas não entendem exatamente o sentido que elas, o verdadeiro sentido que ela tem. E hoje eu vou tentar esclarecer o sentido da palavra burguesia e as subdivisões de uma burguesia. Quando, primeiro, o comunismo fala em acabar com a burguesia. E o que é a burguesia? Vamos lá. Nós temos três tipos de burguesia, de acordo com a teoria comunista: a burguesia ou a grande burguesia, a burguesia baixa e a pequena burguesia. Então a gente vai explicar. Burguesia baixa e pequena burguesia parece um nome muito parecido, parece a mesma coisa, mas é diferente, tá? Primeiro, grande burguesia. O que é uma grande burguesia? Ou a burguesia só mesmo? A burguesia são as pessoas, um grupo de pessoas pequeno, seleto, que detém os meios de produção, ou seja, o dono da Coca-Cola, o dono da Pepsi, essas pessoas que detêm meios de produção, porém ainda tem coisas a mais. Para você ser da burguesia, ou da grande burguesia, você tem que deter meios de produção, ou seja, indústrias, fábricas, fazendas, detêm os meios de produção, e além disso, você tem que deter poder político. Ou seja, para você ser da grande burguesia, você tem que deter poder político, ter meios de produção e propriedade privada, deter poder político e ter um capital muito grande e viver do seu capital, ou seja, já poder viver naturalmente do seu capital. Ou seja, se a pessoa, essa pessoa, exemplo, o dono da Coca-Cola, ele é um grande burguês. Por quê? Porque ele detém meios de produção, que no caso são as indústrias da Coca-Cola. Ele detém poder político, porque ele pode muito bem financiar algum eleitor, alguma coisa assim, para poder fazer com que ele ganhe a eleição. Então detém poder político e ele consegue viver do seu capital. Ou seja, se a Coca-Cola falir, ele fica de boa, porque ele já acumulou não sei quantos bilhões, então ele consegue viver do seu capital e isso passando de geração em geração. Né? Pode até ficar sua 10ª geração de filhos tendo o dinheiro que ele tem, ainda tendo, vivendo nos bilhões. Esse é um grande burguês. Burguesia baixa. Uma burguesia baixa é acima da pequena burguesia e abaixo da burguesia forte, da grande burguesia. Porque a burguesia baixa, ela consegue viver do seu capital, ela consegue viver do seu capital e ela detém meios de produção e propriedade privada, porém ela não detém poder político. Exemplo, tem alguns pequenos burgueses baixos, que eles não detêm grande poder político, como essas big techs, essas coisas. Não detêm poder político, eles apenas detêm os meios de produção e seu capital. Ou seja, eles não detêm forte poder político. Eles não podem mudar o rumo de uma eleição inteira, entendeu? Essas são a burguesia baixa. A burguesia e a pequena burguesia são muitos da população que não detém poder político, detém, não detém poder político, detém propriedade privada dos meios de produção e não consegue viver do seu próprio capital. Ou seja, provavelmente se você, seu pai ou alguém da sua família. Em que sentido? Você se torna uma pequena burguesia caso você detenha a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, se você tem uma vendinha de cachorro quente, essas coisas, você é um burguês baixo. Burguês baixo não, uma pequena burguesia. Porém, se você parar de trabalhar, você morre de fome. Ou você é expulso da sua casa de aluguel que você está pagando. Você já não consegue viver do seu capital. Você não consegue influenciar a política pública nem a pau. Você não tem dinheiro nem para pagar as próprias contas direito. Você não detém poder político, porém você detém propriedade privada dos meios de produção. Eu detenho um carro, eu sou um burguês, pequena burguesia? Não é. Você detém propriedade privada dos meios de produção, ou seja, meios de produção. Você precisa ter algum meio de produção. Você precisa produzir alguma coisa de forma privada para poder entrar na burguesia. E agora você está pensando, Lucas, eu tenho uma quitandinha de cachorro quente aqui, então se o socialismo for instaurado no Brasil, eles vão tomar a minha quitanda para eu virar um proletariado? Não, você já é um proletariado.
Essa é o ponto. Você já é um proletariado. E, além disso, porque a luta do comunismo não é contra a pequena burguesia, e sim contra a grande burguesia. Nós comunistas queremos acabar com a grande burguesia, o que detém a propriedade privada dos meios de produção, consegue viver do próprio capital por gerações, e também detém poder político, e da burguesia baixa, que detém propriedade privada dos meios de produção e consegue viver do próprio capital. Essa é a burguesia, essas são as duas burguesias que nós queremos destruir. Inclusive, no socialismo, a pequena burguesia, como você, que sua quitandinha e tal, sua vendinha, vai se dar muito bem, porque no socialismo os impostos vão abaixar muito sobre você. E caso a sua empresa, a sua coisa pode ser coletivizada, isso também vai ser bom para você. Em outro vídeo eu explico o que seria uma coletivização. Ou caso você não seja coletivizado, você vai continuar tendo propriedade privada desses meios de produção que você tem, porém, e vai ser bom para você, porque o socialismo, na verdade, nós socialistas, comunistas, acreditamos que a pequena burguesia ela é importante para o desenvolvimento de uma nação. Coisas pequenas como, sim, nós temos que ter um limite. Coisas como aço, madeira, fazenda, comida devem ser controladas pelo Estado. Agora, vendendo sorvete, vendendo sorvete, vender salgado na rua, cachorro quente, não deve ser controlado pelo Estado. Ainda deve seguir algumas leis de mercado. Inclusive, vai ser muito bom para você, porque o Estado, no socialismo, acredita que essas pessoas vão ser muito até mesmo ter um financiamento estatal para continuar existindo, porque, querendo ou não, vocês são muito importantes para a sociedade. Vocês fazem um trabalho muito bom, né? E parece bobo uma vendinha de cachorro-quente, mas é em grande quantidade, e várias, causa uma diferença, causa pequenas diferenças na vida da população que são boas e positivas. Então, no socialismo, você, que é da pequena burguesia, vai se sair bem. Você que é proletariado vai se sair muito bem. E você que é baixa burguesia ou grande burguesia, você sim, explorador, vai se sair mal. Então também, e agora nós iremos falar de uma coisinha aqui, que é como identificar uma burguesia muito forte. Como identificar uma burguesia muito forte? Tipo, esse cara é burguês, mas será que ele é burguês mesmo? Será que ele é burguesia baixa? Será que ele é burguesia grande? Será que ele é uma verdadeira burguesia mesmo? Identificar gerações. Porque a primeira, isso aqui vai ser bem rápido, mas exemplo, um cara lá em 1800 criou uma fábrica, ficou rico, virou burguês. Aí ele teve um filho que em 1900 continuou e teve outro filho que nos anos 2000 já continua, e aí esse filho teve outro filho que hoje em dia, 2023, continuou com o mesmo capital, ou seja, para identificar um grande burguês, geralmente você tem que olhar para a linguagem, para a descendência dele. Se um burguês hoje em dia teve um pai ou uma mãe que eram burgueses, e esse pai e a mãe que eram burgueses, e ele teve um avó e um avô que eram também burgueses, que teve um bisavô e assim por diante, quer dizer que ele é uma descendência burguesa. É muito difícil a gente ver hoje em dia esse papo de meritocracia, né? Esse é um dos motivos que a meritocracia não existe. Porque se a gente vê os burgueses de hoje em dia, os grandes ricos, se a gente olhar para a linhagem deles, a gente olhando para o passado, a gente percebe que esses bilionários de hoje em dia, no passado, os pais deles foram bilionários e os avós deles também foram bilionários e assim por diante. Ou seja, ninguém fica rico com a meritocracia. Essas pessoas são herdeiras que herdaram grandes empresas. E herdaram ou grandes empresas ou grandes famas de seus pais. E estão utilizando dessas coisas para poder enriquecer e explorar outras pessoas. Então, isso sim, isso é um grande burguês. Já você não é burguês. Mas meu pai vendia cachorro quente. Mesmo assim, aí já entra a parte que você não detém poder político e nem é capaz de viver do seu próprio capital, de forma completamente viver no luxo do seu próprio capital. Então, mesmo assim, você não é burguês. Você não é um burguês, digamos assim, uma grande burguesia. Você não faz mal para a sociedade. Então, de acordo com a teoria comunista, isso é as divisões entre burguesia, grande burguesia, burguesia baixa e pequena burguesia. Para nós comunistas, isso é a burguesia. Então, isso foi só um esclarecimento. Caso eu tiver falado algo errado ou caso você tiver algumas críticas, pode colocar nos comentários que eu vou estar respondendo todas, tá bom? Vou estar respondendo todas se possível.
da maneira mais realista possível. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Então, valeu e fui. Tchau.